Neste vídeo veremos a operação do multímetro analógico. Bom, basicamente ele é formado por faixas, né? Então temos DCV, que é a tensão DC, temos ACV, que é a tensão AC, temos DC miliampere, então corrente em miliampere, temos corrente em 10 amperes aqui, teste de bateria e teste de resistência e continuidade também. Ele tem algumas faixas extras como decibéis, né? Teste de transistor, né? Então essas são algumas faixas especiais que tem no multímetro, em alguns tipos de multímetros analógicos. Como funciona a escala? Na verdade você tem várias graduações, né? Das quais a primeira faixa aqui ela é voltada para a medida de resistência. A segunda faixa, que mostra 250, 510, 250, 50 e 10, são faixas utilizadas para tensão DC, tensão AC e corrente, tá? A gente vai falar posteriormente sobre essas faixas em seguida. Existem outras faixas como o ganho de transistor, né? Aqui nós temos ICO0, que é fuga de corrente, e temos decibel, né? E o teste de bateria. Então vamos se ater apenas às escalas de cima, que são os testes principais de multímetros analógicos, tá? Na escala de resistência, note que essa escala ela não é linear. A graduação dela ela trabalha com valores que não são lineares, né? Então você vê que a diferença de 0 até 10 volts é uma diferença bastante grande, de 0 a 10 ohms, né? É uma diferença bastante grande. E aqui de 10 a 20 já é uma diferença bem menor. De 20 a 30 já é menor, né? De 30 a 50 já pula 20 ohms aqui e já é maior, né? Já é menor. Aqui na escala de tensão e corrente, ela é uma escala linear. Então todos os reticulados dele trabalham na mesma diferença de resolução, né? Aqui note que o zero está bem posicionado, né? Podemos até ampliar para ver a diferença do zero, tá? Então o zero está bem alinhado com a escala, tá? Caso ele estivesse desalinhado, nós temos esse botão central para ajustar o zero, né? E bom, vamos nos ater às escalas de medida, né? Fazer uma medida em corrente, em tensão contínua, tá? Então ele tem essas escalas de 0.1, fundo de escala de 0.1, fundo de escala de 2.5, fundo de escala de 10, fundo de escala de 50, fundo de escala de 250 e fundo de escala de 1000, tá? Note que no visor dele a gente não vê todas essas escalas, a gente vê escalas de 10, 50 e 250. Então o que a gente deve fazer nesse caso é considerar o ponto da vírgula flutuante em cada uma dessas divisões. Então se a gente está de na escala de 0.1, a gente vai usar essa marcação de 0 a 10, né? E adotar que o fundo de escala é 0.1, não 10, né? Mesma coisa aqui no 2.5. 2.5 não tem aqui, mas tem uma escala de 250. Então a gente coloca a vírgula primeiro, depois do primeiro dígito, né? E tornaria essa escala como sendo 2.5, tá?
Mesma coisa aqui em 50. 50 ele já tem uma escala que bate corretamente, tá? Aqui com o fundo de escala. Então vamos fazer uma medida com 2.5, tá? Então 2.5 aqui no padrão que gera esses valores, tá? Então assim que eu aplicar nas cones de tensão dele, o ponteiro vai se deflexionar para 2.5 ou para 250, tá? Bom, aqui nós temos que tomar alguns cuidados. A escala dele tem uma parte espelhada, né? Essa parte espelhada é para que a gente veja a sombra do ponteiro, se ela coincide com a sombra do espelho, né? Para dar maior exatidão, né? É o que a gente chama de erro de parallax, tá? Então, dependendo da forma que a gente vê esse ponteiro, né? A gente pode ter... Aqui dá para se ver que o reticulado do espelho está diferente do reticulado do ponteiro. Se a gente vai para o outro lado, mesma coisa. Então a gente tem que ficar numa posição que ele bata corretamente, tá? Para fazer a calibração nessa escala, a gente vai alterar o valor do padrão para que ele bata os valores corretamente com o fundo de escala. Então aqui no ponto de vista, agora ele está batendo de acordo com o meu ponto de visão aqui, um pouquinho menos. Então nós temos que, na verdade, essa marcação de 2.5 ela está tendo uma leitura de 2.511, né? 2.511. Então a gente faz com que bata esse valor. Agora vamos mudar esse valor para 1 volt. Então 1 volt, logo a gente vai ter alguma coisa nesse ponto da escala. Então vamos desligar o padrão, aplicar 1 volt e agora a gente aplica. Então ó, agora ele está bem fora da posição, tá? Ele deveria estar marcando 100, tá? Então sou obrigado a entrar mexer no nível de tensão, né? Temos aqui 1.05, tá? Bom, isso é a forma de medir tensão com o multímetro analógico, né? A gente tem também as funções de resistência que utilizam uma década. Então aqui a gente vai usar uma década que simula as resistências, tá? Bom, aqui eu posso colocar um valor começando de 100 em 100 ohms, né? 100 ohms. Quando a gente vai para a escala de 0.1, de 1x, os valores da escala do alicate serão multiplicados por 1, né? Então, se a gente tem 100 ohms, né? Nós vemos que ele bate corretamente com o ponteiro aqui, ó. Então ele está marcando 100 ohms, tá? Aumentando esse valor para 200, aqui temos 200, aumentando para 500, tá? Aumentando para 1K e para 2K. A gente perde muita
a visualização muito no fundo de escala do ohmímetro, né? Então a gente pode melhorar isso aplicando, voltando para a escala de vezes 10. Então ele marca 200 vezes 10, 2K. Então é a mesma medida que a gente teve lá dos 2K que fizemos, tá? Posso fazer vezes 100, né? Então 20 aqui, ele vai marcar uma medida 20 vezes 100, 2K. Ele deu um pouco fora, mas o procedimento correto para a gente fazer medidas de resistência, antes de mais nada, é curto-circuitar as pontas de prova, tá? Note que o ponteiro saiu bem fora, então nós ajustamos o ponteiro do zero, tá? E depois colocamos a leitura. Ok, agora a gente tem uma medida mais próxima a 20, né? Então a gente pode aumentar esse valor aqui e bater com fundo de escala. Bom, esses são alguns principais pontos sobre o multímetro analógico, tá? Tem muito mais ao que se tratar, mas é basicamente essa a forma de operação desse multímetro. Obrigado.